avaliação de desempenho se não existe um acordo de desempenho. E muitas vezes isso passa batido. Então, quando eu contrato alguém, quando eu promovo alguém, quando eu crio uma nova função, eu sempre tenho que ter noção que aquela pessoa, eu tenho que ter um acordo com aquela pessoa do que ela vai me entregar de resultado, que meta, então, que eu cobro dela, e o que eu espero dela relacionado a comportamento. Aí sim, eu vou acompanhar esse desempenho, como que está indo o desempenho tanto individual de cada pessoa, quanto o desempenho do grupo, né, do meu setor, ou da minha empresa, para daí eu avaliar, seja um período de experiência, né, os 90 dias, ou seja um desempenho, e aí cada empresa vai ter o seu ciclo, é anual, é semestral, é trimestral, isso vai depender muito do tipo de negócio que essa empresa possui, para daí eu fazer um plano de ação, um plano de desenvolvimento e olhar para o futuro, né, olhar para o crescimento da pessoa e da empresa. Tá, mas para que eu tenho que fazer isso? O que isso vai me trazer de benefícios? Para os colaboradores, isso vai fazer com que as pessoas que trabalham na empresa conheçam quais são as expectativas dessa empresa para com elas e o que o gestor espera dela também. Que comportamento que ele espera dessa pessoa, que entrega que ele espera, vai fazer com que essa pessoa identifique aqueles pontos que ela tem como fortes, como fortalezas, e aqueles pontos que ela precisa desenvolver, até para se manter, às vezes, nessa função ou ser promovida, enfim. E vai fazer com que essa pessoa ela consiga focar e, inclusive, ser protagonista da carreira dela, né? Ela focar na melhoria do desempenho dela e evoluir na carreira. Para o gestor da empresa, eu sei que aqui a gente tem empresas menores, mas que às vezes já tem ali algum gestor imediato que reporta ao proprietário da empresa, ele vai ter uma metodologia que neutralize a subjetividade dos feedbacks. Porque se eu tenho uma metodologia instituída pela empresa, é aquilo que a empresa está dizendo que ela espera de mim e dos meus subordinados, isso vai neutralizar um pouco a subjetividade do que só eu, Aline, acho que é importante, né? O que a empresa entende que é importante e o que a empresa espera dos seus colaboradores. Então, esclarece o que é esperado pela empresa e cria um momento formal de alinhamento entre o gestor e o colaborador. O que a empresa ganha instituindo um processo de gestão de desempenho? Isso vai trazer para a empresa um ganho no sentido de ter conhecimento do qual que é o potencial humano que eu tenho na minha empresa, como que estão as pessoas da minha empresa, quais são os gaps, quais são as fortalezas, quem que eu tenho aqui como potencial para promoção, para uma transferência ou para um desligamento, e no fim vai fortalecer de fato a gestão da empresa como um todo. Além disso, existe uma pesquisa, o Tom Rath fez essa pesquisa, ele é um dos pesquisadores da Gallup, que fazem pesquisas relacionadas a engajamento, a desempenho, é uma empresa americana, que diz que as chances de uma pessoa ser completamente engajada aumentam 250% se ela passar a maior parte do tempo fazendo um trabalho que tenha significado. Então, quando eu esclareço para a pessoa aquilo que eu espero para ela, linko com o objetivo da empresa, linko com as minhas estratégias, linko com aquilo que eu espero de visão de futuro da empresa ou para ela, existe uma possibilidade muito maior de ela ser engajada com a minha empresa. Ok, Aline, entendi que é importante, que a gente tem ganhos, mas como é que eu faço para eu aplicar, né? Para eu implantar, ou se eu já tenho na minha empresa, para eu melhorar o meu processo? Sempre a gente vai ter que começar por uma análise da empresa. Essa análise vai passar por uma análise da cultura, dos valores, dos objetivos da empresa. Se na minha empresa, que é uma empresa, de repente, vamos pensar focada em inovação, um dos valores é a gente inovar o tempo todo, isso tem que estar na avaliação de desempenho. Se o objetivo da empresa é uma empresa comercial, eu tenho que ter perguntas relacionadas a relacionamento interpessoal, foco no cliente, e isso tudo é o que vai embasar a minha construção da ferramenta. Eu só vou construir a minha ferramenta quando eu tenho claro o que a empresa espera. Para isso, pessoal, é muito importante que a alta gestão da empresa, os proprietários, os sócios, os diretores, eles participem dessa análise e eles digam aquilo que eles esperam dos colaboradores. Caso contrário, vamos pensar que a gente tem alguém aqui de RH. Se o RH construir sozinho e não considerar a visão da empresa, muito provavelmente essa ferramenta ela não vai ter um valor agregado para a empresa. Ok, construir a ferramenta. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco da construção da ferramenta, tá? Construir a ferramenta, tem o meu questionário, tem o meu formato de avaliação,
muito importante, e às vezes esquece-se de fazer isso. Eu preciso comunicar isso para a empresa, eu preciso treinar os meus colaboradores para fazerem esse processo de gestão e avaliação de desempenho. Porque às vezes eu vou ter colaborador que nunca recebeu um feedback de avaliação de desempenho, às vezes ele vai entender aquilo como uma crítica ao trabalho dele, às vezes eu vou ter um gestor que não é acostumado a fazer feedback, que na verdade a grande maioria dos gestores não vê feedback como algo fácil de ser feito, então a gente tem que treinar ele sobre a ferramenta da avaliação, o que eu estou cobrando, como fazer esse feedback, como construir um plano de desenvolvimento. Ok, fiz o comunicação e treinamento, eu preciso olhar esse processo, eu preciso monitorar o processo, entender se ele realmente está sendo bem aplicado, definir e analisar os resultados, o que eu espero ter como resultado. Aí eu vou partir para um plano de ação, eu vou construir um plano de ação com cada pessoa, vou construir um plano de ação setorial ou da empresa, vou aí talvez contratar treinamento ou partir para processos de desenvolvimento internos, e aí sim eu vou ter um desenvolvimento das pessoas e, consequentemente, um desenvolvimento do negócio. Tudo isso aqui é um resumo, tá? Eu vou abordar um pouquinho cada ponto para ir ficando um pouco mais claro. Quando eu falo em avaliar desempenho, eu estou falando não só em avaliar competência, não só avaliar ponto forte, ponto fraco. A gente sai de um modelo, né, que era muito utilizado de avaliação somente de competências, e a gente vai para um modelo que avalia também resultado. Então, eu vou avaliar a quantidade de tarefas que essa pessoa tem feito, a qualidade dessas tarefas, e aí cada empresa vai ter o seu modelo de fazer isso. Se é uma pessoa de atendimento, por exemplo, eu tenho lá um sistema de chamados, eu vou ter um sistema para avaliar isso, então isso já vem para mim. Tem outras funções que a gente sabe que é um pouco mais complexo fazer isso, mas é importante a gente ter esses indicadores para, na hora de avaliar desempenho, eu considerar isso tudo. Eu vou entender também como que está a evolução, né, dessa pessoa, como que está a evolução tanto de resultados quanto de competências, ela tem evoluído com o passar do tempo? E as metas dela ou as metas do setor, da empresa, têm sido cumpridas? Então, sempre que eu falo em avaliação de desempenho, eu tenho que entender que engloba tudo isso, não é só uma avaliação de competências. E, de novo, cada empresa vai ter o seu formato de entender como que estão esses indicadores. A gente sabe que o mundo ideal talvez seria ter indicadores por pessoas, mas, de novo, é o mundo ideal. Nem sempre a gente vai conseguir ter isso, né? Mas, de repente, eu consigo ter indicadores por setor, ou o próprio indicador da empresa como um todo, se for uma empresa menor, então eu posso colocar isso na avaliação de desempenho também. Isso linka, faz com que a pessoa ela tenha um link de meu desempenho não é só eu ter as boas competências, ter vários pontos fortes, é também eu gerar resultado para a empresa, né? Não adianta só eu ser muito bom se eu não estou trazendo um valor para a empresa. E o contrário também é verdadeiro, né? Não adianta só ter meu relacionamento interpessoal é péssimo, os clientes reclamam de mim, então isso tudo é muito importante olhar como um todo, como um global. Quando eu vou falar em competência, eu sempre vou ter que considerar dois fatores, né? E cada função aqui vai ter uma relevância de entender o que é mais importante e como que eu vou avaliar isso. Então, a gente tem lá as hard skills, que a gente chama de competências técnicas, que são basicamente as aptidões, as técnicas, aquilo que a gente recebe quando a gente faz uma certificação, uma graduação, uma qualificação, uma pós, tudo aquilo que eu consigo aprender tecnicamente. São habilidades aprendidas em cursos e treinamentos. Então, aqui eu estou falando, por exemplo, de uma linguagem de programação, estou falando de uma operação de uma máquina, de saber usar um software, é tudo aquilo que eu aprendo tecnicamente. Quando eu falo em soft skill, eu estou falando em aptidões mentais, sociais e emocionais. Só que a gente não aprende em curso, a gente adquire ao longo da vida. E são todas aquelas competências que, por exemplo, empatia, relacionamento interpessoal, resiliência, é tudo aquilo que é mental, social e emocional. Ambos são muito importantes. Então, na hora de criar o questionário, na hora de criar o meu processo de avaliação, eu sempre preciso ter perguntas que considerem os dois, porque senão eu corro o risco de ter... Vamos pensar aqui, eu sei que dentro do sistema, né, do ecossistema Biopark, a gente tem várias empresas de tecnologia, senão eu corro o risco de ter aquele profissional que é sensacional tecnicamente, ele é ótimo, é o expert numa linguagem de programação,
mas ele não consegue se comunicar com os meus clientes. Então, eu preciso sempre considerar os dois pontos, hard skills e soft skills. E isso vai formar o conjunto de competências. Cada empresa, cada, talvez, função, vai ter o seu conjunto de soft skills e hard skills. Aline, eu tenho uma empresa que ela é muito focada em inovação e tecnologia. Isso significa que todo mundo tem que, de repente, ter como uma avaliação inovação? Não necessariamente. Vamos pensar que você tem instaladora, uma auxiliar de serviços gerais na sua empresa. Essa pessoa ela precisa ter como critério de avaliação e inovação? Talvez não, mas talvez ela precise ter foco em fazer a função com qualidade, fazer bem feito, ter comprometimento de estar todos os dias na empresa, ter bom relacionamento com os colegas para atender bem o que eles solicitem. Talvez a inovação não é o principal para ela. Então, na hora de eu avaliar, eu preciso considerar a função. De novo, vou sempre voltar nisso, tá? Eu vou avaliar considerando sempre a função que essa pessoa está. E aí eu trouxe aqui a caráter de curiosidade para vocês. O LinkedIn ele sempre faz um top competências mais necessárias para as empresas em cada ano. 2021 ainda não saiu, mas o que foi elencado como top competências mais necessárias para as empresas em 2020? Nas soft skills ficaram criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade e inteligência emocional. E nas hard skills ficaram gerenciamento de blockchain, computação em nuvem, raciocínio analítico, inteligência artificial, design focado na experiência do usuário do produto, análise comercial, marketing, vendas, computação científica e produção de vídeo. Então aqui a gente consegue olhar um pouquinho aquilo que o mercado tem buscado, que não significa que a empresa de vocês vai também ter essa necessidade. Mas aqui é uma curiosidade do que o mercado tem exigido dos nossos profissionais. E essas soft skills cada vez mais têm sido exigidas até para as pessoas se manterem na empresa. A gente tem aquela máxima em RH que muitas vezes a gente contrata baseado no conhecimento técnico e desliga baseado nas competências comportamentais. Porque muitas vezes elas fazem grande diferença no nosso dia a dia e oriento vocês como dica de RH e dica de pessoa que trabalha com avaliação de desempenho há alguns anos, não deixem de considerar sempre as competências comportamentais na avaliação de desempenho. Elas fazem muita diferença no dia a dia. Eu trouxe aqui para vocês, até para quem nunca não quer aplicar na empresa, não conhece modelos de avaliação, ou já tem e de repente quer rever, eu trouxe os tipos de avaliações que existem no mercado, os mais utilizados, pelo menos. E aí eu começo aqui falando sobre a mais simples, que é a avaliação top-down. Essa avaliação onde o líder direto vai fazer uma avaliação sobre o colaborador. Quando que a gente indica essa avaliação? Só quando o nível educacional dos liderados não impedir ou dificultar que ele responda uma avaliação. Porque essa avaliação vai ser só de uma visão, vai ser só do líder direto. Ela só é orientada nesses casos, tá? Quando realmente o colaborador avaliado ele não tem possibilidade de responder, às vezes pelo nível educacional mesmo, um questionário para que ele saiba para que ele possa falar como que está o desempenho dele. O que não exclui a necessidade de feedback do gestor direto com esse colaborador, tá? A diferença é que vai ter lá somente um questionário respondido e a conversa ela vai ser baseada nesse questionário respondido. O feedback, na verdade, ele é o ponto principal do processo aqui de avaliação de desempenho. Não faz sentido eu avaliar uma pessoa e não falar para ela sobre isso, né? Não conversar sobre isso. Aí a gente segue aqui para avaliação 90 graus, que é quando o líder direto avalia esse colaborador e existe também uma autoavaliação desse colaborador, quando que a gente indica? Sempre que os liderados tiverem possibilidade de responder essa avaliação. E, de novo, muito importante aqui o feedback sobre o que cada um respondeu, a comparação do que o líder direto respondeu para o que a pessoa, o colaborador avaliado entende. É um processo muito importante que a gente chama na prática de consenso. E aí existe a avaliação também 180 graus, que é quando o líder direto avalia, existe uma autoavaliação do colaborador e os pares também avaliam. Quando que a gente indica esse processo? Quando houver maturidade das equipes para que eles façam uma avaliação profissional. Então aqui a gente tem que cuidar muito
para que, de repente, às vezes, pessoalidades dos colegas, dos pares, não deixem isso, que prejudiquem uma pessoa por isso, ou deixem interferir, beneficiar ou prejudicar a avaliação, às vezes, porque eu gosto mais de uma pessoa. Então, tem que olhar muito bem a maturidade aqui da equipe para implantar a avaliação de 180. Ponto de atenção. A definição de quem vai avaliar quem é muito importante, porque precisa ter proximidade. Essa pessoa ela precisa ter muito de fato do desempenho dessa pessoa, seja de metas ou de comportamentos, para fazer essa avaliação. E um ponto aqui que é um risco é o burocratizar o processo, porque quando eu crio, quanto mais avaliações eu crio, mais burocrático fica para eu conseguir fechar a minha avaliação final. Existe a avaliação 360, que já foi muito comentada, uma das mais faladas, que é a avaliação que eu vou pegar todos os eixos, eu vou pegar líder direto, vou pegar os pares, às vezes clientes, os liderados e a autoavaliação. Quando que a gente indica que haja essa avaliação? Que seja feita uma avaliação de competências dos gestores, de líderes aqui. Porque aqui eu vou ter liderados, aqui eu vou ter pares que também já estão no nível de gestão, então a gente entende que já tem uma maturidade maior para fazer essas avaliações, e volta a ter os mesmos pontos de atenção. Precisa ter maturidade de quem vai avaliar para ter uma avaliação justa e objetiva, e precisa tomar um pouco de cuidado com quem vai avaliar quem. Então tem que ter ali uma pessoa que está fazendo o gerenciamento dessas avaliações, que consiga definir, às vezes junto com a direção da empresa, como que vão ser essas avaliações. Existe um processo também na avaliação de desempenho que a gente chama de calibração, que é quando a gente vai pegar, por exemplo, na avaliação 360 ou 180, todas essas visões, e de repente a gente vai pegar também, por exemplo, a avaliação de resultado, de metas desse colaborador, e vai calibrar isso, tá? A gente vai olhar isso para minimizar a subjetividade. Como que isso pode ser feito? Isso pode ser feito durante o feedback, né? Então, na avaliação lá 90 graus, por exemplo, eu posso fazer isso durante o feedback, olhando o que o líder e o liderado responderam, e aí calibrar essa resposta para uma resposta final. Eu posso fazer isso em comitê, né? O comitê ele tem sido muito utilizado no processo de avaliação de desempenho, onde eu trago clientes, onde eu trago pares, às vezes, para avaliar o meu colaborador. E pode ser feito também com pesos para as avaliações. Inclusive, esse é o formato que a gente utiliza na prática. A gente utiliza pesos para as avaliações. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês. Existe um processo também que se chama curva forçada. Tá? Isso ficou muito conhecido, isso é uma metodologia da GE, que ficou muito conhecida alguns anos atrás, para fazer o processo de resultado da avaliação de desempenho. O que é a curva forçada? É quando, ao final da minha avaliação de desempenho, eu preciso forçar para se formar essa curva. Então, vamos supor que eu tenha lá 10 pessoas na minha empresa. E essas pessoas, e aí no final desse processo de avaliação das 10 pessoas, eu vou precisar ter uma lá no baixo desempenho, tá? Os 10%. Eu vou precisar ter 7 entre médio desempenho, médio baixo, médio alto, e eu vou precisar ter 2 como alta performance, alto desempenho. Então, eu vou calibrar o meu processo, vou calibrar as pessoas para ficarem nesse formato. Eu não recomendo que se utilize, na verdade, a curva forçada ela tem caído em desuso, tá, pelas empresas nos últimos anos, porque pode ser que eu tenha lá uma equipe, ou pode ser que eu tenha na minha empresa só pessoas de médio desempenho e alto desempenho, pode ser que eu não tenha um profissional de baixo desempenho. Pode ser que a minha equipe ela seja uma equipe que exige que seja de alto desempenho. Isso vai muito de empresa para empresa. Talvez isso funcione numa empresa que tem, por exemplo, área produtiva. Talvez até possa usar. Mas mesmo assim, pode ser que eu tenha equipes que dentro da própria área produtiva eu não tenho pessoas com alto desempenho ou baixo desempenho. Eu tenho pessoas só com médio desempenho. Então, forçar a curva talvez crie algumas injustiças e crie, inclusive, resistências dos próprios colaboradores com a avaliação de desempenho, que não é o intuito. Na verdade, o colaborador ele tem que entender que a avaliação de desempenho é um processo que vem para ele ganhar também, que traz benefícios para ele também. Então, não é muito recomendado, eu trouxe aqui porque pode ser que tenha empresas que ainda utilizem, mas a recomendação que tem sido feita por vários profissionais de RH e profissionais que
são conhecedores de avaliação de desempenho, que a gente não utilize a curva forçada. E já olhando para tendências, algo que tem entrado muito em processos de desempenho é o Nine Box. O Nine Box é basicamente uma matriz onde eu vou cruzar desempenho e vou cruzar potencial ou uma avaliação de competências. Então, eu vou olhar entregas, cumprimento de objetivos em um dos eixos, e no outro eixo eu vou olhar competência. Então, lembra que eu falei antes que não adianta a gente ser muito boa em competência se a gente não entrega, né? Vamos pensar uma pessoa aqui que tem um alto desempenho em competências, mas ela não tem entregado. Então, ela vai ficar aqui no enigma. Ou seja, essa pessoa, ela não conseguiu ainda demonstrar aquilo que ela tem de competência, não conseguiu aplicar. Pode ser que essa pessoa está na função errada, uma função que não tem proporcionado experiências que ela consiga mostrar aquilo que ela tem como competência de fato, ou desempenhar aquilo que ela é competente. Pode ser que essa pessoa esteja com dificuldades com o gestor, com os colegas. Então é um enigma, a gente tem que investigar esse enigma. Agora vamos pensar uma pessoa que tem um baixo potencial, então tem baixas competências, não tem mostrado competência naquilo que é necessário, e tem também um baixo desempenho, aquela pessoa que é insuficiente. Eu preciso talvez reconsiderar essa pessoa na função dela, talvez até na empresa. Então, o Nine Box ele tem sido muito utilizado. Na prática, a gente utiliza para avaliar promoção. Em vez de potencial, a gente analisa promotabilidade, tá? Mas dá para a gente aplicar também aqui no processo de avaliação de desempenho. E é uma tendência muito grande das empresas começarem a usar o Nine Box, porque ele traz aqui uma forma muito fácil de eu olhar os dois eixos, né? Não adianta só olhar competência, não adianta eu só olhar resultado. Como que a gente faz, então, eu trouxe aqui para vocês entenderem como que a gente faz no grupo Prati. A avaliação de colaboradores, ela é 90 graus, então, que é aquela avaliação que tem uma autoavaliação, uma avaliação do superior e um consenso. A nossa calibração a gente faz aqui com pesos. A gente vai ter um peso de 10% na autoavaliação, um peso de 60% na avaliação do superior imediato, e o consenso, que é quando ambos vão sentar juntos e fazer o feedback, olhar o que cada um respondeu, tem um peso de 30%. Quando a gente vai para as lideranças, aí a gente tem um pouco mais de avaliações, ela é 360. Então, a autoavaliação também vai ter um peso de 10%, do superior, gestor imediato, um peso de 50%, dos colaboradores, aí aqui a gente abre para todos os subordinados poderem responder, tem um peso de 10%, então a média dos subordinados equivale a 10%. A gente sorteia aqui 3 pares de mesmo nível, tá? Então, se é supervisor, são pares supervisores que vão responder, se é gerente, são gerentes que vão responder. Tem um peso também, a média desses 3 vai ter um peso de 10%, e o consenso, que é entre esse colaborador, esse avaliado e o gestor imediato, vai ter um peso de 20%. Além disso, para as lideranças, a gente considera também o resultado do setor. A gente chama de eficiência operacional, tá? A gente tem 5 pilares da nossa eficiência operacional, que é a produção dessa área, a produtividade, a qualidade, como é que está a qualidade dessa área, e um indicador de segurança e também de orçamento. Então, isso tudo a gente vai considerar na avaliação dos nossos gestores. Então, fica meio a meio. Competência é metade e resultado é metade, que a gente chama aqui de eficiência operacional. Isso vai gerar para mim uma nota de desempenho. Ok, Aline, entendi quais são os modelos, mas que tipo de escala que eu uso? Eu trouxe aqui também alguns modelos do mercado e eu vou falar um pouquinho mais para frente qual a gente usa lá no grupo. Existe a escala de 3 pontos, que essa é bem simplificada, tá? Talvez até para quando a gente está começando a aplicar, é a primeira vez que eu vou aplicar na empresa, pode ser uma forma, tá? Porque ela é mais fácil de entender. Então, pode ser, por exemplo, abaixo da expectativa, dentro da expectativa ou acima, ou pode ser não atende, atende, excede. Aí aqui na nomenclatura vocês podem trabalhar com ela. Existe a escala com mais pontuações, de 1 a 5, 1 a 7, 1 a 10, e aí sendo talvez o 0 ou 1 não atende, e o 10 o supera. Existe a escala de Likert, muito utilizada em pesquisa de clima, que ela vai começar lá com a discordância até a concordância. Então, eu vou ter 2 perguntas ali que são mais negativas, então discordo totalmente da afirmação, discordo, ou é neutro, né? Nem concordo nem discordo, concordo e concordo totalmente. E existe também a BARS, que basicamente é uma sigla que vai falar sobre uma escala que é numérica,
mas correlaciona também comportamentos. Então, eu vou ter aqui um qualitativo junto com um quantitativo. E basicamente é essa que a gente usa no grupo. Tá? A gente usa uma escala quantitativa de 0 a 100. Ela vai ter também uma correlação aqui de eixos, né? De não atende até o excede sempre. Aqui a gente vai com frequências do não atende até o necessário desenvolvimento, atende às vezes excede quase sempre e excede sempre. Muito importante para nós, aqui isso fica a critério de vocês enquanto empresa, para nós o 100% de entrega é o 70%, tá? Ali eu atende. Então, aquela pessoa para mim que é 100, na verdade, ela até está atendendo acima das expectativas, ela é o além das expectativas. Quando eu falo em avaliação de experiência, pessoal, o que vai mudar? O questionário, tá? Vocês podem usar todas essas questões, tanto a escala quanto o formato de avaliação. O que vai mudar aqui é o que eu estou olhando, né, para essa avaliação. Quando eu avalio o desempenho, eu vou avaliar como que está a pessoa na função dela, como que são as entregas e as competências. Quando eu avalio experiência, além de eu entender como que ela está na função, como é que são as entregas, eu vou avaliar como é que está a adaptação dela à empresa, às vezes a cultura e os valores da empresa, as regras, como que está o aprendizado dela, como que está o relacionamento com a equipe, ela tem se integrado à equipe, ela tem se integrado à função, ela é comprometida, ela tem demonstrado comprometimento com a empresa. Então, o que vai mudar, basicamente, da avaliação de experiência para uma avaliação de desempenho é o que eu estou avaliando. A avaliação de experiência ela é muito mais inicial, é de aprendizado, de adaptação. E aí, inclusive, eu posso fazer uma pergunta, um questionário para o meu colaborador de como que ele tem visto a empresa. É um belo feedback. As pessoas que estão entrando na empresa, eles sempre têm um olhar muito neutro, né? Um olhar sem vícios da empresa. Então, eu também posso fazer uma pergunta, um questionário para o meu colaborador de avalie você a empresa, como é que foi a recepção, como é que são os colegas, como é que a gente está te ensinando, o que você tem sentido falta na empresa, enfim. Existem N formas de eu fazer uma avaliação de experiência. Quando eu falo aqui em escala, aqui tem algo que a gente construiu no grupo que faz muita diferença na hora que a gente vai aplicar ou treinar ou comunicar isso para a empresa. A gente criou um guia ou uma escala descritiva sobre as nossas competências, sobre as nossas perguntas. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês da competência e compromisso com resultados, e a gente tem uma pergunta que cumpre o que é esperado para a sua função, possui atitude, iniciativa e determinação na execução e entrega de suas tarefas. Cada pergunta nossa do processo de avaliação de desempenho tem um descritivo do que é o não atende, o que é o necessário de desenvolvimento, o que é o atende, o que é o atende às vezes excede, o que é o excede quase sempre, o que é o excede sempre. Aqui ficou errada a descrição. Porque isso, pessoal, tira muito a subjetividade na hora de eu fazer uma avaliação de desempenho. Toda vez que eu, enquanto líder, vou fazer uma avaliação e eu utilizo uma escala descritiva, é muito mais fácil para eu conseguir relacionar os acontecimentos no determinado período de tempo, né? No grupo, nosso tempo é anual. Então, o último ano, o que aconteceu aqui relacionado a resultados sobre o fulano de tal? Eu vou olhar aqui nesse meu guia, e aí, balizando o que está dizendo o meu guia, eu vou selecionar qual que é a nota dessa pessoa, tá? Muito importante também é ter descrições daquilo que eu estou colocando ali como nota. É ter comentários, observações, descrições. Isso é extremamente importante quando a gente olha para desenvolvimento das pessoas. As pessoas precisam entender por que elas estão sendo avaliadas assim, né? Quando é que elas tiveram essa atitude? E aí nada melhor do que a gente trazer fatos e dados, né? Contra fatos não há argumentos. Se eu enquanto gestor, eu tenho, olha, tal dia você fez isso, aconteceu aquilo, o cliente me relatou tal coisa, ou aconteceu tal erro, eu vou conseguir justificar, às vezes, uma nota necessária de desenvolvimento. Agora, se eu tenho só o meu feeling, isso vai ficar um pouco mais complicado, inclusive de eu fazer o feedback com o meu colaborador, né? E o que a gente faz, então, como que é o nosso resultado, os nossos conceitos? Fiz lá o questionário, respondi, fiz o feedback. Isso vai gerar para nós no grupo um conceito. Tá?
ele está relacionado a um range de significar alguma coisa e vai direcionar processos de tomada de decisão. Então, a gente tem do A até o C. A, B, menos, desses conceitos tem um range de notas. E, por exemplo, o A, ele vai significar aquela pessoa que tem um desempenho muito acima do esperado. Então, o que eu tenho que fazer com essa pessoa? Eu tenho que olhar para um desafio novo. Essa pessoa, na função que ela está, ela já está muito acima, ela está entregando muito além. Então, é uma pessoa que eu posso olhar para uma promoção, que eu posso olhar para um desafio maior, que eu posso olhar para uma movimentação, de repente, para outra função. A pessoa do B+, também é uma pessoa que está entregando acima do esperado, não tão expressivo quanto o A, mas também é uma pessoa elegível aí para uma promoção, para desafios maiores. A pessoa, para nós, que é o B, é aquela pessoa que está dentro do esperado, então está bem na função que está, tem um bom desempenho, B de bom desempenho. A pessoa que está com o conceito B- para nós, é aquela pessoa que tem um desempenho abaixo do esperado, eu preciso fazer um processo de recuperação com essa pessoa. Então, eu preciso entender o que não está legal, será que é algum comportamento, será que é conhecimento técnico, ela precisa de ajuda de alguém, o que eu preciso fazer para essa pessoa ser um B, né, para eu subir ela para um B. E a pessoa aqui, C, é que a gente considera que tem um desempenho muito abaixo do esperado, é o nosso alerta vermelho. Essa pessoa precisa fazer uma ação urgente, até porque talvez ela não esteja se justificando manter na empresa. Talvez a função dela está muito pesada, ela está desmotivada, está com problemas pessoais, e eu preciso entender isso também e considerar para eu tomar uma ação com essa pessoa, que pode ser, às vezes, colocar numa função menor, né, colocar numa função menos complexa, ou às vezes, em últimos casos, considerar um desligamento. Ok, entendi, Aline, tudo isso, quero implantar na minha empresa, o que eu faço? Primeiro, você precisa entender qual que é o propósito desse sistema de avaliação de desempenho. Para que eu quero? Eu quero para tomar decisões sobre salários, sobre promoções, ou outras consequências, ou eu quero só para desenvolver os funcionários, eu não quero que isso atrele a salário, não quero que atrele a nada, eu só quero para desenvolver os meus funcionários. Em segundo, que desempenho que eu quero mensurar? Eu quero mensurar comportamento? Ou quero mensurar resultado? Ou ambos? Eu sugiro que seja ambos, tá? Mas isso vai depender do foco que vocês têm com esse sistema. Então, se eu quero um processo para tomar decisão, né? Aquilo que a gente falou de salário, promoção, desligamento, é muito importante que eu tenha uma avaliação numérica, tá? Uma avaliação quantitativa, porque isso vai me dar um ranking, isso vai me dar vai me dar dados, né, para trabalhar, dados numéricos. Os comentários que eu comentei, que são muito importantes, as justificativas, né, embasamento, eles são importantes para apoiar a resposta que eu vou dar, né, sobre meu colaborador, para o feedback, ou até para a decisão que eu vou tomar sobre essa pessoa. E pode haver informações de várias fontes, mas o gestor deve interpretar elas, tá? O gestor precisa fazer aquela calibração que a gente falou para considerar isso no processo de desempenho. Agora, se eu tenho um processo para desenvolvimento, eu preciso de avaliações em categorias, tá? Porque isso vai me trazer um significado maior. Então, lembra que eu mostrei ali na avaliação do grupo, né? Do grupo Prati. A gente tem os dois. Por quê? Porque a gente toma decisão e a gente usa também para desenvolvimento. Aqui no desenvolvimento, os comentários são cruciais, tá? Porque eles são as principais fontes de informação para o meu colaborador entender aquilo que ele precisa melhorar, tá? Então, quer dizer que em tal situação eu tive esse comportamento que não é o ideal, então é esse tipo de comportamento que eu preciso melhorar. Se eu tiver uma avaliação simplesmente numérica, eu tirei 5. Mas o que 5 significa? O que isso quer dizer? Isso não ajuda muito para o desenvolvimento, vocês concordam? E as informações podem ser fornecidas de várias fontes diretamente para o colaborador. Então, eu vou dar um exemplo aqui de como que eu faço no processo de desenvolvimento. Eu tenho uma equipe que atende toda a empresa, e aí essa equipe ela tem alguns clientes, né, são os parceiros de negócio, e tem alguns clientes específicos. Anualmente, eu faço uma pesquisa de satisfação com esses meus clientes, com os gestores da empresa, sobre o atendimento de cada pessoa que atende eles. Isso eu repasso diretamente para o avaliado, porque eu quero que ele saiba, é anônima, tá? Então ele não sabe quem responde, mas eu quero que ele saiba o que foi dito, quais foram os comentários, para que o próximo ano ele possa melhorar. Mas eu, na hora de eu fazer a avaliação lá, eu vou considerar isso nas perguntas relacionadas a cliente, tá? Eu não importo isso automaticamente para a minha avaliação.
mas eu vou considerar tudo aquilo que o cliente respondeu para avaliar também, para tomar decisão sobre essas pessoas. E aí, o que a gente faz com esses resultados? Esses resultados, eles vão embasar os PDIs, que eu vou falar daqui a pouquinho o que é PDI, qual que é a melhor forma de fazer, vão embasar decisões relacionadas a treinamentos, vão embasar ações de desenvolvimento, como, por exemplo, um coaching ou o desenvolvimento de uma pessoa em uma outra função, vai embasar, talvez, seleções internas, né, promoções, como eu também tinha comentado, e desligamentos. É importante, pessoal, que a gente linke o processo de avaliação de desempenho, de gestão do desempenho, sempre a esses quesitos. Quando eu for tomar uma decisão de pessoas, se eu desconsiderar o resultado da avaliação de desempenho, na verdade, eu estou dizendo que esse processo não é importante. Eu estou dizendo para pessoa que está passando pelo processo de avaliação de desempenho que aquilo não é tão importante, que depois eu não vou fazer nada com aquilo, e eu, na verdade, estou fazendo um processo que não está tendo um ganho, né, não estou agregando um valor para a minha empresa relacionado a isso. Além disso, pessoal, é muito importante eu questionar, depois que eu terminei o processo, monitorei, né, lembra lá na pirâmide que eu mostrei, depois que eu monitorei, que eu olhei os resultados, é muito importante olhar o resultado das pessoas da empresa com o resultado de fato da empresa, né? Seja faturamento, seja EBITDA, seja produção, aquilo que a empresa ela tem indicador. Porque eu preciso entender, eu preciso avaliar se de fato esse processo está sendo coerente. De repente eu tenho lá na minha empresa 100% de pessoas que estão no excede o desempenho e eu tenho no meu resultado de faturamento algo abaixo da meta que eu tinha estipulado. Então tem algo que está incoerente nesse questionário, que está incoerente nas competências ou na forma como os gestores estão fazendo o processo de avaliação de desempenho. É sempre muito importante monitorar isso, porque um precisa estar linkado ao outro. E aí, quando eu falo aqui de PDI, né, de Plano de Desenvolvimento Individual, que é o final, né, que é aquilo que eu vou olhar depois que eu fiz a avaliação de desempenho, depois que eu fiz o feedback, que é o feed forward, na verdade, é basicamente um plano de ação, né, do que aquela pessoa precisa desenvolver. Se for uma competência comportamental ou se for uma competência técnica, eu preciso desenhar com ela um plano de ação para que ela atinja aquilo que eu espero dela. E, de novo, gente, o processo de avaliação de desempenho ele é relativo a um combinado, né? Então, eu tenho que ter um combinado para daí, depois, eu avaliar isso e eu cobrar isso. Então, o PD, ele também faz parte desse combinado. Como que você está e aonde eu quero que você chegue. Aqui eu trouxe uma metodologia que a gente chama de metodologia 70-20-10, que é um método de desenvolvimento de pessoas, que diz que 70% do que a gente aprende está relacionado à nossa prática, 20% está relacionado ao compartilhamento e 10% está relacionado à teoria. E aqui, pessoal, muito importante na hora que a gente for construir o PDI, ou a hora que a gente for fazer feedback, a gente for colocar lá como que a pessoa vai se desenvolver, colocar ações de desenvolvimento, sempre lembrar do 70-20-10. Porque é comum a gente achar que a gente desenvolve as pessoas com treinamento, ou com livros, ou com cursos, quando, na verdade, grande parte do desenvolvimento está muito relacionada à execução, está relacionada à prática. Então, a melhor coisa que vocês podem fazer para desenvolver um colaborador é expor essa pessoa a oportunidades onde ela possa executar aquilo que ela tem que desenvolver. Vamos pensar numa pessoa que precisa desenvolver oratória. O que eu posso fazer com essa pessoa? Eu posso, de repente, até fornecer um curso de oratória para ela. A teoria vai ajudar, formas de se comunicar, técnicas, isso tudo ajuda. Eu posso fazer um mentoring com essa pessoa, contando como que eu fiz, quais são as técnicas que eu uso, como que eu costumo fazer, né, que ali os 20%. Porém, ela vai realmente melhorar a oratória dela aplicando, falando, de fato se expondo a momentos onde ela possa praticar. Então, se eu tenho que desenvolver oratória num colaborador, em situações onde ele precise
fazer isso, eu vou acompanhar, e depois vou fornecer feedback, vou dizer o que foi bacana, o que ele pode melhorar. Isso sim é um processo de desenvolvimento completo de colaboradores. Não dá para a gente fazer um PDI só pautado em teoria. Tá? Isso às vezes é muito comum, até porque a gente às vezes acaba tendo gestores também muito técnicos, né? Muitas vezes são pessoas que vêm da função técnica e aí passam a fazer gestão. Então, tem a técnica como algo muito forte. Mas a gente não pode esquecer os 20% de compartilhamento, nem os 70% relacionados à prática. E aí, pessoal, algo que é um desafio para mim, para quem é de RH, para vocês que são de empresas que talvez já apliquem ou querem aplicar o processo de gestão de desempenho, que é a cultura de feedback. Sempre que a gente fala em avaliação de desempenho, a gente tem que entender que isso tudo faz parte de uma cultura de ter feedbacks, de ter transparência, de ter retroalimentação, né? Ter sempre trocas de informações entre colaboradores. E aí, olha essa pesquisa aqui que foi publicada em novembro, então tá fresquinha, em novembro agora de 2020, que ela diz que 1 em cada 5 trabalhadores brasileiros não recebe avaliações de desempenho feitas por seus chefes. O que isso quer dizer? A gente ainda tem muitas pessoas que não têm como cultura ou fazer feedback ou receber feedback. Isso faz parte, inclusive, de traços culturais brasileiros, na verdade, latinos, né? Quando a gente olha para o povo latino, é um povo que muitas vezes não consegue ter uma conversa transparente, que quando vai falar, ameniza a fala. Isso acaba sendo muitas vezes uma herança até da forma de trabalho que a gente teve até pouco tempo atrás, onde a gente tem um receio de magoar o outro, a gente entende que o feedback é uma crítica, ou a gente entende que porque eu estou tendo feedback eu vou ser desligado, quando na verdade isso é uma cultura que desencoraja a comunicação dos dois lados, né? Às vezes eu não tenho coragem de chegar para o meu gestor e pedir feedback, ou eu, enquanto gestor, também às vezes não sei como falar o que eu preciso falar de uma forma que não vai ofender, de uma forma que chegue no objetivo de desenvolvimento. Então, esse é um desafio que nós temos, mas que eu tenho certeza que a gente, aos poucos, vai conseguindo melhorar, vai conseguindo desenvolver. Pessoal, então era isso que eu tinha para falar. Falo rápido, né? Mas eu queria poder passar todas essas informações a tempo. A gente tem um cronograma aqui até curto para falar de um tema que tem muita história para falar, para conversar. Mas estão aqui os meus contatos, eu estou à disposição, além do dia de hoje, que agora a gente vai abrir para dúvidas, mas eu estou muito à disposição para a gente trocar figurinhas, conversar. E abro agora para eventuais dúvidas. Obrigada, Aline. Obrigada pela sua apresentação, seu conteúdo. Acho que é muito relevante, né, para as empresas. E já temos uma pergunta ali no chat, né, que enquanto você apresentava, o Álvaro nos mandou. Se mais alguém tiver perguntas, né, pode ir colocando ali no chat ou erguer a mãozinha que a gente vai abrindo para o pessoal perguntar, tá? Então, o Álvaro, ele questiona ali, Aline, gostaria de saber sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial no processo de análise de desempenho. Álvaro, quando a gente fala em inteligência artificial, eu entendo que a gente pode, em alguns critérios da avaliação de desempenho, utilizar, sim, a inteligência artificial. Tá? Por exemplo, quando eu vou avaliar resultados, vou avaliar satisfação, eu posso ter lá um processo, um BI, que me traga já, de repente, informações completas para eu inserir na minha avaliação de desempenho. Mas quando eu falo em competências, comportamentos, é muito importante que a gente tenha o fator humano, tá? Que a gente não deixe essa avaliação de desempenho somente no processo digital, né? O processo de inteligência artificial. O fator humano, ele especialmente quando eu vou falar de um feedback, né? Ter um feedback do meu gestor, tem um feedback de como que ele me vê, uma avaliação de satisfação é muito importante para o colaborador. Apesar de que sim, tem itens que dá para a gente incorporar advindos da inteligência artificial.
Não sei se respondi sua dúvida, Álvaro, se era isso. Temos mais uma pergunta no chat, Aline. A Sara, da Fox RH, pergunta qual que é a maior dificuldade encontrada para implantar a avaliação nas empresas? Sara, eu entendo que primeiro, a empresa ter muito claro, e aí às vezes a gente de RH conseguir extrair isso da empresa, o que é essencial para essa empresa, o que é crucial para eu avaliar, o que a empresa espera, né, dos meus colaboradores. Nem sempre a pessoa que está ali tomando decisões, ela tem isso dessa forma muito clara. Então, primeiro, a gente construir um questionário, construir uma ferramenta que seja coerente para a empresa, que vá, de fato, agregar valor na empresa. E depois de definido a ferramenta, depois de construída a ferramenta, eu acho que a gente conseguir fazer todo mundo que participa desse processo entender como que ela funciona, quais os ganhos, entender, daí eu volto na questão da cultura do feedback, entender que é um processo normal, é um processo importante, inclusive para a pessoa receber feedback. A gente tem ainda, de modo geral, poucas empresas que utilizam o processo de avaliação de desempenho. Então, muitas vezes as pessoas elas não estão acostumadas a receber feedback. Elas não entendem isso como algo benéfico, assim como algo que, de repente, está considerando a permanência dela na empresa, né, ou simplesmente uma crítica. Então, eu acho que passa tanto pela definição daquilo que é importante, até a comunicação e a correta execução, né? Eu, de fato, avaliar aquilo que a empresa espera e eu ser, enquanto líder, um líder que consiga ter uma neutralidade. A gente sempre vai ter subjetividade, né? A gente é ser humano, então sempre vai ter subjetividade, mas eu consigo neutralizar essas subjetividades e, de fato, fazer uma avaliação que seja justa, seja coerente e que traga ele indicadores. Por exemplo, uma dificuldade, a gente tem indicador por pessoa, né, que seria o ideal no processo de avaliação de desempenho. Mas a gente sabe que é difícil, não é toda função que a gente consegue medir, talvez a gente precise de um sistema de gestão muito avançado para fazer isso. Então, acho que as maiores dificuldades são essas. Ok, Sara, respondida a pergunta. Enquanto o pessoal, o Vitor ergueu a mão, mas antes de liberar para o Vitor, eu só gostaria de reforçar da pesquisa de satisfação da live de hoje, já está ali no chat o link. Então, a gente pede que todo mundo participe, porque a resposta, né, da pesquisa ajuda a gente a tomar algumas direções nas próximas lives. Vitor, então. Boa noite, Aline. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Aline, eu tenho um número que apareceu por 2 vezes hoje na tua apresentação e que me chamou a atenção nos 2 pontos. Por último, você falou sobre o método 70-20-10, na forma de aprendizado, que 70% é feito na prática, 20% é compartilhamento e 10% é teoria. É legal que esse mesmo número, esse mesmo conceito apareceu na nossa última live feita pela Laura Vidal. Então, mostrando que a gente vem seguindo um mesmo trilho aí, todo mundo falando a mesma linguagem, isso é bem bacana. A primeira vez que ele apareceu na tua apresentação foi lá quando você falava sobre aquela curva normal lá de distribuição das pessoas. E eu até procurei, porque existe você citou, mas eu não concordo muito que a gente tem que demitir 10% das pessoas. Bom, com certeza você sabe que esse é um conceito que vem lá do famoso e velho Jack Welch, CEO da GE, onde ele dizia que 10% das pessoas da empresa todos os anos estão prontas ali para serem demitidas, porque elas não estão performando como os outros 90%. Então, ele traz o conceito de você oxigenar. Assim como ele traz o conceito de que 70% você tem que estabilizar, nem demitir, nem promover, mas enfim, elas são ali as pessoas que carregam o teu piano. E 20% ele fala que você tem que premiar, que você tem que colocar para frente, que você tem que
botar para frente. Então, eu acho assim, é legal esse conceito para a gente trazer um pouco para as empresas, e aí eu amarro toda a minha fala, um pouquinho com a questão do feedback. É legal a gente trazer, porque eu acho assim, a gente tem que pensar um pouco sobre essa métrica, ela não é à toa, ela segue uma chamada curva normal. Quem fez um pouco de estatística sabe muito bem como ela funciona. E assim, esse conceito, o que a gente tem que pensar, se é 70, 10 e 20, a questão é você sempre ter um ranqueamento das pessoas dentro da sua empresa que estão performando muito bem, performando mediamente e performando mal. E essas pessoas que performam mal, elas precisam pensar ou melhorar, ou você precisa também oxigenar a empresa. E a questão é elas terem uma chance. E aí eu encerro minha fala dizendo o seguinte: o feedback sincero é o maior presente que a gente pode dar ou receber. O problema hoje é que nós temos a cultura brasileira. Eu vou daqui a pouco postar aqui, assim que eu achar a tal da bússola de Hofstede. Não sei se vocês já ouviram falar no conceito, mas a nossa linguagem do brasileiro é uma linguagem muito feminina. E não é feminina porque é feminizada. É que as pessoas não conseguem dizer no rosto umas das outras as verdades. Então uma fala assim: vamos lá em casa no final de semana. A outra fala assim: vamos marcar. Vamos marcar, não. Fala vamos ou não vamos. Não tem vamos marcar. Não, não quero ir. Obrigado pelo convite, mas eu vou pescar, já combinei. Vou assistir. Eu vou passar o final de semana inteiro enfiado no sofá assistindo Netflix. Não quero ir na sua casa. Muito obrigado pelo convite. As pessoas falam vou marcar, que significa eu não vou na sua casa, mas eu também não quero dizer que eu não vou. Então as pessoas têm dificuldade de dar um feedback sincero e claro, porque parece que você vai ofender o outro quando você diz aquilo. E pior tudo, muitas vezes ofende, porque o cara se ofende de receber um feedback. Mas a verdade é, quando você dá um feedback sincero, uma coisa importante que eu não sei se a gente chegou a comentar, uma coisa difícil de se dar o feedback sincero, principalmente, ele passa muito porque o feedback tem que ser baseado não em eu acho que, eu penso que. Ele tem que ser baseado em fatos e dados. Fulano, estou te avaliando nessa competência abaixo da média, porque dia tal você fez um negócio assim, assim, assado, que não foi tal qual eu gostaria que tivesse sido. Beleza? Por isso que eu estou fazendo. Fulano, estou te dando essa nota acima da média porque eu vejo que você faz isso, isso e isso, que é legal. Então, eu não estou simplesmente elogiando sem ter uma coisa, um fato, assim como eu também não estou falando, você não está performando sem também dar fatos e dados. Eu estou falando, você não está performando aqui e você não está performando por causa disso. Se você fizer assim, você está melhor. Então, feedback é uma coisa que não é simples de dar. Você tem que ter uma maturidade enquanto gestor muito grande para dar um feedback sincero. E eu acho que a maior coisa que se pode dar e receber é o feedback. É o maior presente que um feedback sincero, bem montado. Então, Aline, brigadão. Eu acho que, por favor, eu fiz um baita apanhado de tudo que eu ouvi aí e gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito de tudo isso que eu comentei aí. Sim, deixa eu começar lá do princípio, então. Você falou um pouquinho da curva, né? Eu acabei não discorrendo sobre isso, mas sim, sempre vai existir essa curva normal na empresa, tá? O que não tem mais sido usado é forçar essa curva. Eu, de repente, ter um profissional que está no desempenho médio-baixo e eu forçar ele para o baixo, só porque a metodologia exige isso. Talvez eu, no momento de olhar para minha empresa, eu precise fazer um corte, eu vou cortar o médio-baixo, né? Eu vou cortar aquela pessoa que tem um desempenho médio-baixo. Eu não preciso que essa pessoa esteja lá no desempenho baixo, né? Eu não preciso jogar ela para baixo, quando na verdade, de repente, na minha empresa eu não tenho mesmo. De repente, eu sou uma empresa que os profissionais são de alto desempenho, um é melhor que o outro, né? Diferente de, talvez, a realidade lá da GE, quando foi implantado. Hoje nem a GE mais usa a curva forçada. Mas, sim, é muito importante a gente olhar para isso no final. Lembra que eu falei lá de olhar os resultados, né? Eu preciso olhar para isso. Por exemplo, a minha empresa só tem top performer, mas isso não está refletindo em resultado, tem algo errado aí, né? Eu preciso olhar como é que está essa curva normal. O normal é a gente ter 70% no médio desempenho, e lá uns 20, talvez, no top, e uns 10 no baixo desempenho.
mas não forçar isso quando às vezes eu talvez não tenha isso em cada setor, em cada gerência, enfim. Passando para o feedback, Vitor, eu acho que além de ter fatos e dados, eu volto a falar naquilo que eu abria a apresentação falando, né, sobre a gestão do desempenho. Eu tenho que ter aquilo combinado com a pessoa. Combinado não sai caro, né? Aqui vale também para o desempenho. Se eu combinei com a pessoa que ela tinha que, vamos pensar aqui numa pessoa de vendas, que ela tinha que captar 30 novos clientes por mês, e ela não está captando esses 30 novos clientes, às vezes o feedback ele vai ser muito simples. A pessoa já sabe, ela já tinha aquilo claro, já estava combinado, então meu feedback vai ser no sentido de, olha, você não atendeu aquilo que a gente esperava. Vamos construir aqui uma forma de você atingir. Aí eu vou entrar nas competências, que pode ser técnica, pode ser que ela não está sabendo vender meu produto, pode ser que ela não se comunique bem, pode ser que ela não tenha flexibilidade para conseguir atender bem os clientes, enfim. Aí eu vou olhar lá para as competências e vou desenhar com ela um plano de ação para eu olhar para o futuro. E, de fato, o latino ele tem uma tendência a amenizar a conversa. Quando a gente fala de comunicação, a gente fala de comunicação passiva, agressiva e assertiva, né? A gente tem uma tendência a ter uma comunicação muito passiva, que é falar entre linhas, que é falar suavizando, que é falar de uma forma que talvez não vá ofender, e quando, na verdade, a gente às vezes precisa falar de uma forma assertiva, não é ser agressivo. E sim trazer os fatos e dados, trazer as situações, trazer aquilo que já estava combinado e retomar aquilo com a pessoa, de fato eu trazer para a conversa e ser transparente com a pessoa, inclusive às vezes até o ponto de dizer, olha, se você não melhorar o seu desempenho, talvez você não se mantenha na empresa. Talvez a gente tenha que chegar nesse ponto, porque sou prova viva. A gente já teve pessoas que mensalmente tinham feedbacks com acompanhamento de RH, e quando a gente chegou no 6º mês de acompanhamento, falou, olha, você já percebeu que a gente está fazendo isso tudo para não te desligar, a gente está te dando uma oportunidade? A pessoa não tinha entendido. Então, às vezes a gente tem que falar com todas as letras, olha, teu desempenho não tá legal, inclusive a ponto de talvez comprometer a tua permanência com a gente. Isso não ofende, eu tô informando a pessoa e tô dando uma chance de ela se desenvolver. Eu vi que a gente teve mais algumas perguntas aqui. Posso passar para as próximas, Vitor? Você gostaria de fazer algum comentário? Sem mais, só agradecer, acho que foi muito bom e obrigado pela participação hoje à noite. Com certeza o que você traz aí engrandece sempre o nosso módulo e com certeza vai ajudar muitas empresas aí que estão se estabilizando e se estabelecendo e precisam entender um pouquinho dessas ferramentas, inclusive, e entender que a ferramenta de gestão de desempenho ela serve muito exatamente para você reduzir o turnover, inclusive, você demonstrar para um colaborador Exatamente. que ele tem... A regra lá do 70% do Jack Welch também diz o seguinte, 70% da minha empresa, pelo menos, eu tenho a obrigação de manter na empresa. Isso. Ou 90% eu tenho a obrigação de manter na empresa, inclusive de continuar desenvolvendo. Então, eu acho que não vem através de outra forma, senão através de uma avaliação de desempenho muito sincera e um feedback muito sincero. Aline, muito obrigado pela participação e parabéns pelo assunto de hoje. Obrigado. Eu que agradeço, Vitor. A Naide, da Maxicom, perguntou sobre a periodicidade ideal. Naide, vai depender muito do teu formato de trabalho, tá? Eu entendo que o mínimo é uma vez por ano, tá? Mas pode ser a cada 6 meses. A gente tem agora também muitas empresas até de tecnologia que têm utilizado métodos ágeis, né? E aí os RHs têm começado a se adaptar no sentido de a cada sprint, às vezes, fazer uma avaliação de desempenho, né? A cada final de ciclo, né? Ou seja lá que metodologia que se use, mas vamos pensar aqui em Scrum, a cada sprint eu vou avaliar o desempenho, e aí de uma forma ágil também, de uma forma que de repente até o próprio squad, o próprio grupo possa avaliar o desempenho um do outro. Então, eu entendo aqui que é minimamente uma vez por ano. Legal se for a cada 6 meses, e talvez, dependendo qual seja o formato de trabalho da empresa, pode se adaptar ao formato de trabalho. Eu recebi uma pergunta que eu não sei exatamente de quem também,
Tem algum material específico para nós iniciantes de RH começarmos a pôr em prática esses métodos? Eu indico muito o Rogério Leme. Ele é um escritor, ele tem um canal dele no YouTube também, com vários vídeos sobre isso. Eu entendo que é meio que um guru da avaliação de desempenho no Brasil. Ele tem livros que são muito didáticos, muito fáceis de se entender. Ele tem livro, por exemplo, sobre Ninebox, sobre gestão de desempenho por competências e resultados, relacionado a Balanced Scorecard, por exemplo. Então, ele é um autor, ele, na verdade, tem uma consultoria sobre isso, escreve livros também. Então, ele é uma pessoa que eu indico, que eu entendo que é uma referência em desempenho no Brasil. Mas existem também N outros sites, N outras empresas que sempre publicam conteúdos sobre desempenho. É um assunto que o tempo todo está sendo discutido, a gente sempre está olhando para formatos novos de avaliação de desempenho, então é bacana ficar antenado ao que está surgindo de novo, para aí conseguir, às vezes, olhar se aquilo se aplica na minha empresa ou não, se vale a pena eu implantar, né, e adaptar para a minha realidade. Obrigada, Aline. Oi, Gisele, eu estava falando aqui a pergunta do Wesley. Obrigada, Wesley. Sim. Concordo plenamente que faz toda a diferença para as pessoas. Com relação a material e tutorial, o Rogério Leme tem alguns livros bem didáticos, assim, de como é que eu começo, como é que eu implanto. Eu posso até compartilhar depois com a Josiele, ela pode mandar para vocês algumas bibliografias e sites que tem esse passo a passo, tá? Tem sim alguns materiais que conseguem ajudar, assim, a às vezes começar uma implantação ou reestruturar alguma coisa. Legal. Mais alguém tem perguntas? Alguém gostaria de fazer algum comentário? O Wesley colocou aqui no chat para escrever o nome do autor. Cortou o nome. Escrevo sim. O Sebastião está com a mão levantada, Gisele. Sim, Sebastião, pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta. Oi, Sebastião? Abri o meu microfone. Ah, ok. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, Sebastião. Então, iniciando novamente, há pouco tempo eu estava ouvindo uma palestra de uma pessoa da Fiesp, e ele comentava o seguinte, que nós brasileiros, nós somos muito ruins em desempenho. Por quê? Porque 5 americanos, quer dizer, 5 brasileiros precisam para trabalhar, produzir igual um americano. Pessoas dos Estados Unidos, né? E de um argentino, 3 brasileiros. E aí ele citou vários outros países onde o desempenho é muito melhor. E nós sabemos que as nossas empresas brasileiras não têm hábito de trabalhar o desempenho em si. Porque muitas vezes você pergunta para o seu gerente e ele fala como é o desempenho da pessoa. Isso faz com que ele continue ou não continue na empresa. E essa metodologia que você comentou, acho muito inteligente e tem outras formas ágeis também de se lidar com isso. Mas o seu pensamento, se nós acrescentar mais situações como essa e realmente colocar em prática nas empresas, nós vamos chegar a ser pessoas que conseguem produzir mais e fazer com que as empresas adquiram o hábito de utilizar essas metodologias novas de desempenho para que
a gente realmente consiga avançar no processo produtivo, que ainda devemos muito. É isso, Aline. Uhum. Legal, Sebastião. Obrigada pela pergunta. Eu já ouvi também essa fala de que precisa de 5 brasileiros para produzir o que um americano produz. E eu entendo que ela está muito relacionada de novo, à nossa cultura. A cultura tanto do Brasil quanto da América Latina como um todo. Nós somos extremamente relacionais, né? Então, enquanto às vezes um americano ele chega no trabalho e vai direto para sua mesa ou vai direto para sua função, vai trabalhar, o que o brasileiro faz? Chega, conversa um pouco com o colega, tem a hora do cafezinho, vai para uma reunião, sempre tem aquela abertura, aquele quebra-gelo, nem sempre a gente faz pauta, né, para ir falar, às vezes a gente se perde nas conversas. Eu vejo que essa questão da produtividade está muito relacionada à nossa forma de ser muito relacional. E também ao que eu e o Vitor conversávamos agora há pouco de não existir uma cultura de feedback. Né? As pessoas se ofendem muito quando eu chego para falar de que, olha, você não está produzindo dessa forma. Quando, na verdade, eu estou dando um indicador para ela poder, às vezes, melhorar o desempenho, poder crescer na minha empresa, poder se manter na minha empresa. Eu vejo que quanto mais as empresas adotarem esses estilos de medição de desempenho, de avaliação de desempenho, mais produtivos nós vamos ser. Né? Mas é um processo que vai demorar alguns anos, porque quando a gente fala de cultura, a gente está falando de algo muito enraizado. Né? E aí, isso vai anos, é a longo prazo que a gente talvez vá conseguir modificar isso. Talvez a gente vá conseguir competir em produtividade com os Estados Unidos? Talvez sim. Mas, de repente, o que uma pessoa de comercial dos Estados Unidos precisa é muito diferente do que alguém comercial daqui. Por quê? O meu cliente também ele é mais relacional. Não dá para eu ir direto ao ponto com ele. Às vezes eu tenho que perguntar como é que está o tempo, como é que está o dia dele, como é que está a família. E quanto, às vezes, lá nos Estados Unidos isso não é necessário. Né? Isso é uma mera perda de tempo. Né? Então, tudo isso vai envolver muito a cultura do Brasil, né? A cultura de onde nós estamos inseridos. Mas eu acredito que sim, a gente cada vez mais incluindo nas empresas um processo de avaliação de desempenho, indicadores para medir desempenho, cada vez mais a gente vai conseguir entender aquilo que não está legal e ir melhorando e aumentando o desempenho das pessoas e da nossa empresa. Positivo, respondido. Obrigado. De nada. Aline, temos mais uma pergunta do Murilo ali no chat. Não sei se você quer dar uma olhadinha. Sim, deixa eu dar uma olhadinha. Tem uma dúvida que vem de encontro com o que o Vitor apontou sobre a sinceridade no feedback. Estou lendo o livro Seja Assertivo, que está muito de encontro com equilíbrio e match na comunicação. Você mencionou que o Grupo Prati faz avaliação 360 para os cargos de gestão, o que indica para que os feedbacks da equipe para a gestão sejam mais frequentes, sem precisar de um momento formal. Por exemplo, sem ser influenciado, pensando na maturidade necessária de receber esse feedback da equipe. Deixa eu ver se eu entendi, Murilo. Nesse livro ele diz que tem que ser frequente sem momento formal? Isso? Como que só escreve aqui para mim, ver se eu entendi certo. Não sei se vocês se recordam que eu coloquei lá a calibração que nós fazemos, né? Primeiro que a avaliação que a gente faz, ela é anônima, tá? Até para a gente não ter, às vezes, essa pessoalidade, as pessoas se sentirem à vontade para fazer essa avaliação. E depois também a gente tem a calibração de notas, né? A gente vai ter lá o peso, uma média do que o colaborador coloca para o gestor dele. A gente vai pegar a média da equipe para entender como que a equipe visualiza ele de forma geral. Isso a gente vai usar tanto para a gente ter o resultado da avaliação quanto para desenvolvimento. Se eu tenho uma média lá, que é uma média alta, e eu tenho uma pessoa que avaliou muito baixo, eu tenho que entender o que está acontecendo com essa pessoa. Eu não vou saber quem é, porque é anônimo, né, mas nós da RH conseguimos saber. Então, a gente às vezes vai fazer uma ação relacionada a isso. O gestor não vai saber quem é essa pessoa, mas vai indicar para ele que tem uma pessoa da equipe que não está contente com a forma de gestão dele, que de repente ele precisa dar uma atenção maior para a equipe, e às vezes ele até sabe quem é, ele desconfia quem seja.
né? Ele vai poder fazer alguma ação relacionada a isso. E eu concordo que tem que ser muito frequente, né? Deveria ser frequente. Na verdade, o feedback gestor para equipe, equipe gestor, tem que ser diário, né? Eu tenho que ter uma transparência, eu tenho que ter uma relação de confiança com a minha equipe, para de repente, se hoje eu estou fazendo alguma coisa não bacana, que essa minha equipe chegue e me fale, olha, Aline, a forma como você está conduzindo esse processo não está legal, não precisa só ser no momento formal. Mas, de novo, a gente volta na cultura de feedback. Eu tenho que ter uma cultura de feedback implantada no meu setor, na minha empresa, para que as pessoas se sintam à vontade para fazer esse feedback para os gestores. Não é fácil, né, gente? Acho que todo mundo aqui tem algum gestor. Não é fácil chegar para o gestor e falar, olha, não estou achando isso aqui legal, acho que você podia fazer de tal forma. Então, eu tenho que ter confiança no meu gestor e precisa ser um ambiente de transparência para que as pessoas se sintam à vontade para fazer isso. Não sei se era isso, Murilo, se eu entendi bem a tua pergunta. E aí, só complementando, Murilo, eu vou fornecer esse ambiente também fazendo mais feedback. Eu, enquanto gestor, eu posso comentar isso na minha equipe, eu fazendo mais feedbacks constantes, inclusive perguntando. Né? Eu posso fomentar que a minha equipe me dê feedback fazendo perguntas. Gente, vocês estão achando legal isso que eu estou fazendo? Eu pensei em fazer assim, o que vocês acham? Então, isso vai criando, são várias ações que vão criando uma cultura de feedback na minha equipe, na minha empresa. Legal, Aline. Mais alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? A Gabi tem uma pergunta. Gabi, eu acho que universal não existe, porque a gente vai precisar entender muito bem aquilo que a empresa espera das pessoas, né? Então, por exemplo, se você pegar uma avaliação do grupo Prati e aplicar para o Bioparque, já talvez não se adeque muito bem, né? Porque o foco é outro negócio, né? Então eu preciso ter questões que sejam embasadas no foco da minha empresa, no foco do meu negócio. Mas existe sim, tá? Algumas perguntas, algumas competências, né, universais, como, por exemplo, inteligência emocional, relacionamento interpessoal, comunicação, que aí eu posso colocar até dentro de relacionamento interpessoal, foco em resultado. Existem algumas competências que eu posso pegar, às vezes até de algum questionário que já meio pré-pronto, tá? De alguns desses livros que eu indiquei ou de outras referências. E aí, eu não preciso ter um para cada área, tá? Eu posso, enquanto gestora, adaptar essa pergunta para a minha realidade enquanto área. Eu posso ter um para a empresa inteira, e aí vamos pensar que eu sou da área de finanças. Eu vou adaptar o meu questionário, por exemplo, quando ele pede aquela pergunta que eu dei de exemplo da prática, ele atende o que é esperado para a função? Que função que essa pessoa tá? Analista de custos, tá? Então eu vou pensar no que eu espero para essa função, para aí eu fazer uma avaliação de desempenho relacionada a essa função. Então, esse ajuste fino, ele pode ser feito pelo próprio gestor e a empresa em si ter perguntas generalistas. Ou eu posso ter perguntas também por área, o que vai demandar uma construção um pouco mais elaborada da ferramenta, né? E aí, conforme eu vou tendo áreas novas, eu tenho que construir ferramentas novas. Então, talvez seja mais adequado eu ter uma ferramenta generalista do que a empresa espera, e aí o gestor, ele vai, na hora de responder, terem perguntas abrangentes, na hora de responder, ele faz o ajuste fino e a consideração daquilo que ele espera de cada pessoa e cada função. Obrigada, Aline. Mais alguém tem alguma pergunta? Temos mais alguns minutinhos. Não? Então, tá. Então, Aline, mais uma vez, obrigada pela sua participação, por compartilhar o seu conhecimento conosco. Semana que vem, nós teremos a participação do Hugo
Gonçalves, apresentando os cases de sucesso da GPTW. Então, a gente já aproveita e estende o convite para todos, né? Faz o convite para todos estarem participando. Vai ser uma live imperdível. A gente conta com vocês. Obrigada a todos também pela participação e boa semana. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos que participaram com perguntas. Se pudesse, eu ficava aqui a noite inteira, um tema que eu adoro. Mas agradeço a todos pelo momento. Espero que tenha sido construtivo a vocês. Obrigada, Aline. Até mais, pessoal.